Nunca tratamos o tema venda um com o outro, né? Nunca, acho que em poucos momentos da nossa vida a gente fala sobre psicologia, sobre a vida, sobre filhos, mas venda a gente não falou. E eu fico impressionado com isso, porque o assunto direito é algo que você trata bastante comigo, e sempre tratou bastante comigo. Isso é uma falha e ela vai ser corrigida ainda em tempo. Nós estamos vivos, afinal de contas, né? Então vai ser corrigida ainda em tempo, tá? Eu acho, André, eu nunca falei isso para você na minha vida, mas eu não acho, não, eu tenho certeza do que eu vou te falar aqui. Você sabia que só existe uma única profissão no mundo? Você sabe qual é? Ah, Desconfio, né, pelo tema do nosso encontro, é, desconfio, desconfio. exatamente, cara. Então você desconfiou bem. Só há uma profissão no mundo, cara, a profissão de vendedor. Só há essa. Aí tem gente que fala assim: o que que seu filho faz? Meu filho é vendedor. Ali, vendedor? Poxa, por exemplo, o filho está desempregado, aí o cara é dono de uma loja de sapato, aí o cara fala assim, poxa, até de vendedor ele topa trabalhar. E coisas desse gênero que você já deve ter ouvido na vida. Mas você pode perceber que os principais bilionários aí que existem hoje no mundo começaram como vendedores e estão no operacional até hoje. E não deixam a parte operacional. Inclusive, recomendam aos seus mentorados ou aos empresários que estão debaixo dele, ou aos seus diretores, que jamais deixem a parte operacional da empresa, né? Então, ser vendedor, cara, você é um vendedor, eu sou, e todo mundo tem que ser. Agora, você vai escolher o que você vai vender. Se você vende horas, se você vende um produto, se você vende um serviço. E venda, cara, e tem uma coisa interessante da venda, talvez você também saiba e que tem a ver com o teu contexto, né? Que venda são processos, entendeu? E são processos bem delimitados, sabe? E que uma vez que esses processos sejam seguidos, cara, através de uma técnica, que é uma das coisas, um dos pontos do tripé de quem vende, né? É, ter ambição, né? Tem que ser uma pessoa ambiciosa. Ambição é diferente de ganância, tá? Ter ambição, ter o conhecimento técnico necessário e ter uma atitude mental positiva. Então, esse é o tripé do vendedor, né? E isso pode ser encaixado perfeitamente no mundo jurídico, sabe? O que eu vou tratar aqui hoje é do vendedor de uma forma genérica, tá? Eu não vou falar de uma venda destinada para um advogado, mas eu posso até dar uns exemplos. Como eu sou um entusiasta da área de direito, né? Então talvez eu nem erre nos meus exemplos. Então você até me corrija, por favor, se em algum momento eu falar alguma bobagem, né? Ah, Mas mas você assim, sabe, me pode permita falar. aqui te Sim, interromper sim, por um favor. segundinho, mas você sabe que essa é uma questão que na faculdade de Direito a gente. Bom, quem vai para a faculdade de Direito não necessariamente vai ser advogado, mas a maioria dos que vão para a Sim, faculdade de Direito vão desaguar na advocacia. é verdade. E uma das coisas que a faculdade de Direito não entrega, nem como eletiva, não entrega, na sua maioria, claro, você pode ter ali uma ou outra escola de Direito que tenha essa exceção. Mas, de um modo geral, o que o curso de Direito não entrega na graduação é nada, nada sobre empresariar, gerir negócios e vender. E quando você vai para a advocacia, você vai ser demandado dessas três Exatamente. funções. Você vai ter que saber fazer essas três funções, pelo menos no início, durante um bom tempo. E você não está preparado nada para isso. Pois é. Então, você vai empreender, porque por mais que a OAB diga que a advocacia não se confunde com a atividade empresarial, porque não ambiciona o lucro e tal, a bem da verdade é que é um empreendimento há todos os desafios e dores do empreendedor normal, né, de qualquer empreendedor. Você tem que saber gerir, tem que ter mínimo de aptidão de gestão, que você vai gerir pessoas, você vai gerir processos, você vai gerir um monte de coisa. E você, principalmente, senão a coisa não vai rodar, você tem que vender. E Exato. não pejorativamente, tem que vender como aquela coisa do vendedor de automóvel dos filmes da sessão da tarde, aquela coisa pejorativa do cara Não. que
né, que quer vender o carro É, usado a qualquer custo. Mas todo fechamento de contrato, toda vez que você é contratado, você está vendendo ali, né, você está fazendo uma venda, você está fechando uma venda. E a gente não tem nenhum treinamento para isso. E aí os anos vão passando e a gente vai na tentativa e erro. Mesmo depois, já com muitos anos de estrada, eu já tenho aí 30 anos de estrada, a gente não, dificilmente a gente vai receber esse tipo de formação para melhorar a forma como a gente vai se comunicar com a clientela e a gente vai entender o momento certo de apresentar a proposta, a gente vai negociar corretamente o nosso serviço e a gente vai fechar a venda. Então, essa é certamente, posso afirmar isso categoricamente, essa é a maior dor de todo mundo que está nas minhas comunidades e tal, é o tempo inteiro, toda pesquisa que a gente lança é a mesma resposta. A venda é o ponto que dói. cara, você sabe que eu ia te fazer essa pergunta, você leu o meu pensamento aqui. Você vê, ó, você como é uma pessoa conhecida minha, eu vou falar depois sobre o rapport, né, que é uma coisa interessante. A conexão nós já temos, então a coisa anda, talvez até de eu estar pensando aqui, você pensa daí. Por isso que tem essa sintonia toda, cara. E é isso mesmo, cara. É isso mesmo. O profissional ele não está preparado para isso. E assim, e a venda, André, ela é a sutil arte de você ouvir nãos, né? E ficar bem e não ficar mal com isso, não trazer isso para o teu coração. Porque, veja, ó, pega um advogado bem-sucedido com 30 anos de carreira, como você é, mas ninguém sabe a quantidade de nãos que você já ouviu na vida, né? E das oportunidades que você teve e não aproveitou da melhor maneira possível. Será que se você tivesse tido, né, um treinamento voltado para a área empresarial e principalmente para vendas, será que você não teria sido mais bem-sucedido ainda? Porque você falou que aprendeu por tentativa e erro, né? Aí imagina se não tivesse um profissional aí nesse meio termo aí entrando, né, e te orientando, olha, o que que você, ó, imagina com os seus erros porque a gente percebe onde é que a gente erra, né? Tanto que você se autocorrigiu. Mas se tivesse um profissional que falasse assim, poxa, ao invés de falar isso, fale aquilo, ao invés de falar isso, fale aquilo. E aí, identificando essa dor, né, cara, a gente percebe poxa, quantas pessoas não poderão ser ajudadas? Ó, vender é ajudar a outra pessoa. Vender é servir a outra pessoa. É esse o sentimento que a pessoa tem que ter lá do outro lado, né? Puxa vida, ó, eu preciso de uma solução e essa pessoa está me apresentando essa solução. E aí, quando a venda ela termina, ou quando a assinatura do contrato ela termina, você não tem só um cliente na tua frente, você fez um amigo, cara. O cara putz, te dá um abraço, porque você está solucionando. Eu fico imaginando isso em relação a contratos, né? Em relação a dívidas que precisam ser cobradas. Puxa, e você entregando uma solução e a pessoa confiando em você e posteriormente tudo dando certo, né? Que coisa maravilhosa, né? O advogado pode entregar. E assim, você não entregar para o teu cliente como deveria ter sido feito, cara, é um egoísmo da tua parte, entendeu? É um egoísmo. Você é um egoísta porque você vendeu mal, que você não teve paciência, que você não soube conduzir. E aí vai ouvir um monte de não e talvez até desanime da profissão. Fala assim, não quero, advogado, é muito não. Pois é. Porque não, ninguém te ensinou na faculdade também como é que você deveria lidar com isso, né? A gente pode aprender com os nossos próprios erros, isso é uma característica do ser humano, bacana, mas a gente pode aprender também com o erro dos outros, né? Com o erro que as pessoas já tiveram, isso virar uma coisa estruturada e fazer com que você saia do ponto A para o ponto B. A gente chama de gap isso, né? É você te mostrar o ponto que você está hoje e te levar para um outro ponto onde você vai ter esse resultado que você espera. Então é isso. Ó, nenhum processo comercial ele é feito assim baseado em talento, sabe, André? Vocação ou uma coisa por acaso, né?
Não é uma coisa assim, o sucesso nas vendas ele é um negócio que pode ser ensinado e existe uma fórmula, e uma vez que essa fórmula seja seguida, dificilmente a pessoa chega ao final sem ter o resultado que ela espera. E qual o resultado que um advogado espera no final? É fechar o contrato com alguma tranquilidade, né? Claro que muitas vezes você deve ter tirado o pedido também. A necessidade da pessoa era tão grande e você foi indicado por alguém, né, para essa pessoa, e aí você praticamente tirou um pedido, né? Mas e aquela pessoa que, não, que chegou através de um outro meio, né, que talvez não fosse uma indicação? Porque a indicação é o seguinte, cara: receber indicações, que é uma arte também, que é uma coisa que pode ser ensinada, um referido que a gente chama, né? Uma pessoa que é indicada por uma outra que já experimentou o teu serviço. Isso representa 83% da venda feita, cara. Então, ó, que coisa maravilhosa, né? Então, quanto mais indicações a gente gerar, melhor, né? E para chegar a um ponto de que você não nem tem agenda para atender todo mundo de tanta indicação que você está recebendo. Agora tem que esperar 30 anos para isso, André? Eu acho que não. Pode buscar, Até fazer porque eu com. não tenho mais 30, eu Exatamente. preciso. Exatamente. Então vamos lá, ó. Então, o primeiro passo, né, que é a introdução de tudo, né, é onde você cria o que a gente chama de rapport com a pessoa, que é uma palavra que eu falei lá do início e tô voltando a tratar, né? Rapport, ela vem do francês, né, e ela tem a ver com empatia, se colocar no lugar daquela pessoa, né? Ter um interesse genuíno por ela. Porque todas essas demonstrações de empatia e de interesse genuíno, cara, de alguma maneira elas aparecem escritas na sua testa e o cliente lê isso em você. Ele cheira isso em você, cara. E se ele perceber que você é uma pessoa que não está preocupada com ele, está preocupada só com o dinheiro e com o fechamento do contrato, é muito provável que você não feche aquele contrato. Então, comunicação aberta, né? Existem técnicas que a gente pode ir colocando. Ó, por exemplo, você acabou de botar a mão assim na altura da boca, assim, né? Pensando nas coisas que eu estou falando, e aí eu vou, em algum momento eu faço o mesmo, enquanto estou falando aqui, entendeu? Por quê? Porque eu quero espelhar em você, inclusive, o ritmo com que você fala. Você, inclusive, fala, eu quero te elogiar aqui, sinceramente. Elogios também precisam ser sinceros, tá, André? Você não pode elogiar o cara simplesmente por elogiar, mas eu acho que a sua forma de falar é uma forma muito boa de fazer com que a pessoa que está do outro lado, ela te entende perfeitamente, entendeu? Então mudou, eu mudo aqui também, faço algum espelhamento. A partir do momento que eu saio do espelhamento e você sai junto comigo, eu entendo que se estabeleceu uma conexão aí a partir desse momento, tá bom? Mas você não precisa sair, não. Continua. Talvez você nem perceba os movimentos que você faz, né? Mas eu fico É, imaginando lá o advogado, cara, ele cheio de ferramentas que ele poderia utilizar, fora o conhecimento jurídico, e que ele não utiliza e perde essas pequenas oportunidades. Então, nessa parte do rapport é onde você cria a conexão. Ó, eu vou criar a conexão observando a pessoa. Então, por exemplo, eu estou observando como você está vestido, o óculos que você está usando, a forma como você penteia o cabelo, os livros que estão lá atrás. Se eu conseguisse enxergar o título deles, eu estaria atento a isso aí, ao time que você torce, se você é casado, se você tem filhos. Então, são perguntas que eu faço para a pessoa e eu deixo ela falar, entendeu, André? As pessoas têm orgulho de falar sobre si mesmas, entendeu? E das conquistas dela, e da família, e de como isso tudo é bacana. Pô, que escritório legal. E ela falou, não, pô, fizemos uma obra há um tempo atrás, e eu deixaria você falando, cara. Para quê? Para ver toda a área onde eu posso me conectar com você com mais facilidade. Vamos supor que eu tivesse eu não posso dizer que é infelicidade de ser Flamengo, né? Porque o torcedor do Flamengo, ele realmente ele tem sido mais feliz ultimamente. Mas vamos supor que eu fosse Flamengo, tá? E aí eu sei que você é flamenguista. Eu vou tratar levemente aí desse tema futebol. Isso vai fazer com que você
abra o teu canal auditivo para mim. Ó, deixa eu te contar uma coisa bacana que aconteceu comigo. Ontem eu estava indo ao supermercado e aí passou um cara com a. Eu sou Vasco, né? Eu sou um sofredor. Passou um cara aqui em Curitiba com a camisa do Vasco. Eu cheguei e falei, ô meu irmão, quanto que foi o jogo? Aí o cara, pô, foi 1-1. Aí eu falei, puxa vida. Aí o cara, "Ah, também." E aí cruzamos um pelo outro, ele foi lá pro carro, foi embora e eu fui embora. Aí minha esposa perguntou assim, ué, como assim, pô? Tu nem conhece o cara? E o cara, mas ela não entende que o cara já tá conectado comigo. Ele só por ele ser Vasco, ele já tá conectado. O cara é uma irmandade. O cara é meu irmão, meu parceiro. Entendeu? E aí depois eu ainda subi a escada, aí tinham dois caras atrás de mim, e eu conversei com ela sobre o que aconteceu. Ela falou: Ih, as mulheres têm dificuldade. Não, não é questão de sexismo, é de mulher, homem, mulher, não é nada disso. Se tivesse uma mulher que fosse Vasco, eu faria a mesma pergunta e ela me responderia com a mesma tranquilidade e com a mesma segurança. Eu acho que se tem uma mulher com a camisa do Flamengo andando 3 horas da manhã na rua, vem um cara com outra camisa do Flamengo, ela nem muda de. Porque, né, naturalmente, talvez eu mudasse de para outro lado da rua. Ela não, e talvez os dois ainda se cumprimentem e ela vá para casa na maior segurança, entendeu? Então, essa percepção, essa conexão, cara, ela é elemento essencial para eu preparar a pessoa para tudo que vai vir daqui por diante. E no momento em que eu estou fazendo o rapport, eu também já posso eliminar as principais objeções. Talvez a pessoa até se abra para mim mais do que ela deveria para aquele instante, e tudo que ela falar eu vou usar contra ela, né? Contra ela, porque o peixe morre pela boca e a venda a gente faz baseado no que a pessoa está falando para você. Então, ali eu já faço uma preparação, entendeu? Então, antes de falar qualquer coisa a respeito do que você vai fazer com ela, ou do seu serviço, ou do teu produto, procure se conectar com a pessoa. Esse é o primeiro passo aí de uma venda bem feita. Tá? O segundo passo é qual? É o questionário. Então, para isso, quer fazer uma pergunta? Não, eu ia fazer um comentário em Ah, por relação a favor. essa primeira. Primeiro, Seu me primeiro ocorreu, passo. me ocorreu várias situações, né? Você descreveu Não, essa, me ocorreu não, e várias. olha, óbvio que esse primeiro passo, aqui nós estamos falando de uma coisa genérica. Eu posso fazer uma Uhum. coisa específica e ensinar várias coisas, inclusive você fazer leitura corporal nesse momento. Tudo isso você pode usar para você. A forma como você cumprimenta a pessoa. Ó, por exemplo, ó, eu sorrio. Veja, ó, teu humor não é ser um palhaço, entendeu, André? Teu Uhum. humor é eu mostrar para a pessoa quem eu sou por dentro. Então, o humor é um elemento que deve ser usado. Sorrir, apertar a mão, mexer a sobrancelha, até essa mexida na sobrancelha, cara, ela demonstra para outra pessoa que eu sou uma pessoa amistosa e a pessoa ela vai se desarmando. Quantos clientes você já não pegou que começaram a reunião assim, ó, né? Com essa postura aqui, olhando sério para você, e que no final estava todo desarmado, né? Pô, traz um cafezinho, traz um champanhe, vamos comemorar, sei lá como é que as coisas que você já viveu, mas certamente você já viu esse cenário, né? Mas pode falar aí, É, enfim. não, eu ia fazer uma observação que é a seguinte: é, é, mais especificamente na realidade de advogado, né, que é essa realidade mais específica minha, embora que a docência é diferente, né? Quando eu entro na sala como professor, eu pego alunos armados, É, braços cruzados, mal-humorados, mas muito mais numa tentativa desafiadora de ver quem é esse cara, duvidando às vezes um pouco do que vem por aí, mas não chega a ser um embate, né? Não há ali de modo geral, né? Não há ali um embate. Na advocacia, a gente tem dois momentos. O momento da venda, que é o momento em que a gente está com o nosso cliente, não, o cliente veio, ou o que a gente quer que seja o nosso cliente, né? Quem a gente está ali prospectando para ser, a gente tem. Eu tenho muito na minha cabeça, mas aí como missão profissional, de que eu estou ali para colaborar com aquela pessoa. Então,
Sei. O que eu vou extrair dela, o que eu penso assim, que eu vou extrair dela, em proveito da contratação, é colaborativo e não num se eu ganho, ela perde. Mas realmente na ideia do ganha-ganha, Ganha, ganha. Uhum. porque se eu vou oferecer algo que vai resolver o problema, ou ajudar aquela pessoa naquele momento que ela está passando, ela tem que tirar ganho dali, senão não faz sentido, né? Então é preciso que aquilo seja ganho. Mas muitas vezes a gente senta com a parte contrária. Muitas vezes a gente senta com a outra parte, ou com um advogado da outra parte, e a gente está ali realmente num processo mais duro, que também não deixa, eu acho, que não deixa de ser uma venda, Não deixa. É mas isso. é outro tipo de venda, né? Porque Sim. aí realmente ali eu tenho uma certa competitividade natural, porque o outro lado está numa posição antagônica, né? E que você tem que tentar. É, é uma outra postura, né? Ela também pode ser colaborativa, também ajuda muito se for, mas tem aquela. É mais difícil, é mais. Mas nessa do atendimento ao cliente, essa é, mas é porque o que eu queria dizer, na verdade, que passou pela minha cabeça na hora que você estava falando eu vou usar o que o outro me entrega a favor dele ou a meu favor, dependendo da posição que eu esteja ocupando naquela mesa de venda, né? Isso. Exatamente. Show. Exatamente isso. E, cara, isso pode ser utilizado para tudo, tá? Isso dá, inclusive, superpoderes para a pessoa, entendeu? Inclusive nos relacionamentos. Os relacionamentos interpessoais mesmo, De sabe? um modo geral. De um Uhum. modo geral. Porque vai ajudar com que essa pessoa tenha mais facilidade de influenciar a outra, né? Influenciar é trazê-la para um caminho que você gostaria que ela fosse. Tem técnica para isso, por que não utilizar, né? Por que não Uhum. utilizar de tudo, né? Na neurolinguística, de tudo, né? Dos, dos gatilhos mentais, tudo isso a gente pode utilizar. Mas isso é tema para um outro momento. Então, vamos lá. Segunda etapa que eu faço é a etapa do questionário, né, que a gente chama de spin selling. O spin é um mnemônico, tá? Esse SPIN. Situação, problema, implicação, necessidade. Eu não vou discorrer sobre cada um nesse momento, mas eu vou dar uma visão do que eu busco fazer com essas quatro coisas, né? Situação, problema, implicação e necessidade. Então, essa é a hora de ouvir o cliente, né? Aí nós vamos entender as necessidades dele, né? Inclusive, a necessidade é uma coisa que o vendedor ele gera na pessoa. Então, às vezes a pessoa ela não tem a visão total do problema dela, entendeu? Então, cabe a mim, como profissional da área, trazer essa pessoa a visão certa do problema dela, inclusive aumentando o problema, se necessário for, tá? Porque talvez ela não tenha ideia do problema e ela entendendo profundamente o problema, você inclusive vai poder precificar melhor essa pessoa. Tá bom? Porque se eu cobro mais, eu posso cobrar o quanto eu quiser, cara, desde que eu entregue mais. Se eu entreguei mais, se eu vou resolver aquele problemão lá, um problemão que o cara poderia ficar 10 anos numa ação judicial, e eu consigo. Eu não sei se isso pode acontecer, mas imagina, né, André? Tem uma coisa que pode levar 10 anos uma ação judicial, e eu digo para ela que eu vou resolver em meses. Poxa, eu estou poupando tempo e dinheiro dessa pessoa, não estou? E a quantidade de grana que a pessoa pode perder em 10 anos, em teoria, é menor do que a quantidade de grana que ela perderia em meses. Portanto, valeria a pena investir bastante nesse advogado para evitar essa perda toda ao longo do. Tá entendendo? Então, é nessa parte que, em cima do que eu vou perguntando para ele, eu vou trabalhando conceitos, tá? Então, qual é a ideia nesse momento? Eu identificar e construir uma coisa que a gente chama de gap, né? Gap é assim, ó, é a diferença entre como a coisa está agora e o potencial máximo dessa coisa, e onde a pessoa está e onde ela quer chegar. Então tem que ficar isso muito claro para você e para o teu cliente
já nesse instante em cima das coisas que ele vai te falando, né? Então, eu não ia dar um exemplo na área de direito, não, mas deixa eu dar um exemplinho aqui para você ver. Então, ó, por exemplo, a situação, né? Pergunto para você, como estão os seus bens e negócios hoje? Aí a pessoa me responde, eu tenho isso é situação, né? É a situação atual. Aí a pessoa me responde assim, olha, eu tenho um débito não quitado de 50 mil e eu tenho um imóvel com uma disputa familiar. Isso está bem dentro do teu métier, não tá? Bem dentro Uhum, do teu métier. perfeitamente. Então, pô, vamos lá. Aí, ó, S. O P é o problema. Então, nós temos no problema uma dor lá que está oculta e que eu preciso identificar. Porque não necessariamente o cliente vai me passar a dor exatamente como ela é, né? Porque ele pode ter motivo para não falar sobre essa dor, e um motivo pode ser vergonha, por exemplo, né? Então, quanto mais conexão eu tenho com essa pessoa, mais à vontade ela se sente para falar comigo e mais facilmente eu vou identificar essa dor. Então, dependendo de como eu perguntar isso, eu posso extrair informações valiosas que vão me ajudar lá no final, inclusive na hora de precificar a coisa e o cara entender a relação custo-benefício, né? Então, por exemplo, ó, como isso tem impactado a sua vida, né? Essa situação aí que ocorreu, né? Você já tentou resolver por conta própria, ou tentou fazer uma negociação e não teve resultado? Olha, você vê, ó, eu estou construindo um entendimento da dor do cara. E, ó, se ele tentou resolver por conta própria, o que que acontece quando uma pessoa tem uma dívida, né, contigo e você tenta resolver por conta própria em sua maioria das vezes, né? A outra parte desaparece, pô. Passa a não atender, te bloqueia. Não é assim que funciona? Pois é. Então, por exemplo, não responde. Aí, se por exemplo, tem um imóvel em disputa familiar, isso pode estar em inventário, e o cara está perdendo tempo e dinheiro aí com esse processo. Aí eu vou implicação, tá? Aí eu explico para ele, olha, sem uma assistência jurídica adequada, né, o inventário pode se arrastar por anos, né? Eu tenho um exemplo na minha casa, né, onde bom, enfim, teve um advogado que apresentou uma solução muito boa no meu ponto de vista, mas ela não confiou. Aí ela escolheu um outro advogado e se ferrou. Se ferrou. Agora tá com a causa, tá lá no STF, inclusive, parada, né? Se ela tivesse optado, né, por aquela, porque foi muito fácil eu entender que a coisa daria certo ali, mas ela não entendeu assim. Será que faltou rapport com ela? Talvez tenha faltado um rapport com a pessoa, com a parte lá que, né, Uhum. que queria, né, que fez a negociação lá. Então vamos lá, ó. Sem assistência jurídica adequada para o inventário, ele pode se arrastar por anos e você pode gerar conflitos que podem te fazer, inclusive, perder a herança. Pode acontecer um negócio desse? Pois bem, Perfeitamente. pois é. E em termos de dívida, ela pode E aí, prescrever? e muitas vezes perde o inventário, perde os bens por deterioração do patrimônio, acúmulo de dívida, e quando aquilo de fato vai ser objeto de uma partilha, já não há o que partilhar. Já Aí, foi consumido pelo tempo. Muito, acontece então. muito. Aí, isso não é um cara que não vai fazer a pessoa pensar, ela não vai ficar, né? Aí eu vou, outra coisa, né? Por exemplo, a dívida pode prescrever, a pessoa pode pegar e sumir com os próprios bens, transferir os bens para outras pessoas, botar lá no nome de terceiro, de um laranja, e acabou. Quanto mais o cara demorar para acionar esses meios, pior. Aí eu faço a pergunta chave para esse sujeito aí. Ó, você já viu alguém passar por isso e se arrepender de não ter agido antes? Olha essa pergunta para fechar, né? Eu estou gerando uma implicação para ele e estou colocando o sujeito para pensar a partir de agora, na dor que ele mesmo gerou e que eu amplifiquei um pouco para dar visão para ele das coisas que ele pode perder. Ou seja, eu já estou cumprindo com o meu papel de estar ajudando aquela pessoa já, de estar servindo aquela pessoa já, de não ser um egoísta, né? De estar transmitindo o meu conhecimento em prol de ajudá-la, né?
Aí eu entro no chamado, né, esse N é Need Payoff, mas seria uma solução com benefícios, né? Seria a necessidade que eu gerei já com uma solução para ele, né? Então, por exemplo, ó, se fosse um inventário, eu poderia dizer para ele que a gente pode fazer um acordo, a gente pode ter uma ação judicial ágil, né? Se fosse na recuperação do crédito, eu posso explicar para ele que há uma possibilidade de a gente bloquear bens, né? Ou negociar a quitação com desconto, né? Se fosse um contrato, a gente pode rescindir cláusulas, né? Ou fazer uma rescisão sem penalidade. Isso, independente da parte, né, que tá Uhum, sendo prejudicada, né? Então, aí eu vou e faço uma pergunta final para ele após eu aplicar o spin, né? Aí essa pergunta, André, é uma pergunta sim, sim. Sim, sim. Eu não dou opção assim, e aí, vamos fazer o negócio? Vamos, né? Eu não, eu dou duas opções de sim para ele. Ó. Você prefere uma análise detalhada de como será o processo ou já partir para uma ação estratégica? Ó, dei duas opções de sim, sim para ele. Aí ele vai escolher uma das duas, as duas são benéficas para mim e eu ainda nem fiz a ancoragem, né? A ancoragem é a parte onde eu falo da grana, tá? Então, terceira parte, falamos da primeira parte, falamos do spin selling. A terceira parte é a apresentação de tudo que você nessa hora você entra apresentando todo o processo e a solução que você vai dar para o cliente, de forma que ele, ao chegar ao final da tua explanação, ele só vai poder dizer uma única interjeição. Você sabe qual é? É assim, uau! Então, esse é o sentimento que você precisa gerar quando você terminar a tua apresentação, né? Que é a terceira parte, né? É onde eu levo a motivação dessa pessoa às alturas, entendeu? Por exemplo, eu era um especialista na área de inglês, né? Então, eu levava a pessoa às alturas, explicando para ela como que a metodologia vai funcionar. A pessoa entendia precisamente a lógica de como que ela desenvolveria o inglês dela num curto espaço de tempo, né? Num método, né, voltado para o aprendizado prático, usual e funcional. A pessoa entendia isso quando ela chegava no final, cara, ela só queria uma coisa, pô, se inscrever. E aí eu fazia ancoragem, né? Como é que eu fazia ancoragem com ela? Eu perguntava assim, ó, bom, então nesse momento, ó, você falou que ia ter tempo para estudar, você falou que se identificou com o método que é o método dos teus sonhos. Então a única coisa que poderia te impedir agora é a questão financeira, certo? Então se você puder pagar, você está disposto a iniciar um treinamento agora. Então transformemos isso para analogia, né, na área de direito, né? Posso falar uma coisa muito semelhante. Ó, você tem um problema grave aqui que nós identificamos. Tá aqui a solução. Uau! Bom, a única coisa agora que impede esse cara de fechar um contrato é a parte financeira. Só que lá em cima, André, enquanto eu estava fazendo a primeira etapa ainda, que é a etapa da ancoragem, ali eu também posso fazer algumas perguntas para identificar já algumas possíveis objeções, entendeu? E já eliminá-las. Qual é uma possível objeção desse cliente e que ele pode falar a partir do momento que eu for falar de valores, cara? Uma delas é assim: preciso consultar meu sócio, uhum. preciso falar com minha esposa. Você já pegou coisa desse gênero assim? Sim, com Então, certeza. por que que isso acontece, cara? Porque no momento que vocês têm um primeiro contato, que normalmente esse primeiro contato não é feito já na reunião, porque eu estou falando da reunião, tá? Eu não estou falando do Uhum, agendamento, sim. tá? Porque no agendamento você precisa checar algumas objeções, entendeu? E uma delas é essa. Para quê? Para que essa pessoa que é responsável pela decisão final, ela esteja presente na. Ó, claro, né? Não é impossível que você tenha que fazer uma ou duas reuniões para fechar um contrato, né? Mas o ideal, o universo ideal é a gente fazer uma reunião apenas.
Se houver uma necessidade de fazer uma segunda, a gente faz. Às vezes a coisa é muito complexa, mas Às como que vezes nós tem vamos. outro herdeiro, né, que tem que opinar, às vezes tem Exato. outro Mas não como é sei o que a gente quê, tem um... minimiza isso? Fazendo essa mesma conexão no momento que está fazendo o agendamento, entendeu? Então, por que que a pessoa que faz o agendamento tem que ser a mesma pessoa que atende ele posteriormente e faz a reunião? Para que não tenha que fazer duas conexões, pô. Uma conexão aqui já está feita, e aí quando fizer a reunião, já a conexão já está feita aqui, e aí vai ficar mais fácil aqui. Entendeu? Aí você só aumenta a conexão. Agora, se outra pessoa marcou para você, isso acontece muito? De outra pessoa marcar a reunião Muito, para você? Então, muito, principalmente conforme a gente vai crescendo na profissão, você não tem mais o tempo, porque senão você encarece o processo, o sim. primeiro Então, contato, não né? estou dizendo que isso é condição sine qua non, mas é o mundo ideal, Sim, mas tá? no início, e até um bom tempo de carreira, quem vai fazer esse primeiro contato é o O profissional que próprio já vai atender profissional. depois. Então, Depois que a maravilha. gente alcança um certo, não é nem, eu não diria nem que é nível técnico, é de ser procurado mais do que procura, né? Assim, na medida que você inverte um pouco esse processo, aí você precisa ter um filtro. Aí a gente vai criando os Isso, métodos de filtragem. Mas, por exemplo, você trouxe para mim agora uma questão que é muito relevante e que não está no meu processo. E que está fazendo pensar em rever o meu processo, que é checar se a pessoa que vai participar da reunião ela tem poder decisório. Mas isso, você pode fazer isso de uma maneira, pensando aqui, que você de repente pode fazer isso de uma maneira indireta, dizer, todos os envolvidos vão estar presentes. isso, Porque o ideal é que nessa reunião todos os envolvidos na tomada de decisão estejam presentes para a gente otimizar. E como eu cobro a minha reunião, nem todos fazem, mas eu cobro a minha reunião mesmo, não o primeiro atendimento de consulta, de marcação. Mas quando a gente vai para a reunião mesmo, eu geralmente tenho ali uma cobrança. Isso é até um fator de colaboração com o cliente, de proteção dele. Olha só, a gente já vai para uma reunião que vai ter um custo. Se você ainda depender depois de uma segunda reunião para apresentar a outra pessoa, sim, você vai até ter um duplo custo. Então, o ideal é que você esteja com poder de decisão ou com a pessoa envolvida, né? Isso é uma ótimo. ideia legal que eu vou levar para o meu processo. Perfeito. Então, é essa visão mesmo que eu queria te passar. Pra você pegar essa visão aí. Bom, olha, às vezes o processo é um processo simples. Aí eu posso dizer para ele, poxa, essa decisão que é simples, né? Que é a gente fazer isso, isso e isso. Ela é uma decisão que compete exclusivamente a você. Você tem total autonomia. Ou você precisa consultar alguma outra pessoa para fazer isso? O teu diretor, o presidente, sua esposa, aí, whatever, tanto faz. Hum. Aí, essa é uma forma de se perguntar. As perguntas, elas É uma acabam. excelente, é uma excelente dica essa, muito mesmo, porque a gente acaba dando uma oportunidade para que uma contratação que já estava ali à beira de acontecer, ela seja adiada e às vezes seja até atropelada por um profissional menos ético que vai pegar aquilo que você falou e dizer que cobra metade do preço para fazer e não sabe fazer. Ele só vai dizer que sim, porque a pessoa já vai vir toda prontinha, né? Aí o cliente já vai todo prontinho lá dizer, você faz isso, 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 com isso, 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 porque ele já recebeu toda a orientação. E Isso. a pessoa não ética vai dizer, faço, não sabe nem o que é. Faço, claro que faço, e faço pela metade. Não vai fazer, porque não sabe fazer, E tem, né? E tem vai cliente que atravessar, é apenas curioso. E aí né? o tempo vai ajudar a gente a fazer esse filtro. Tem cliente que é até bem intencionado, mas ele quer jogar. Ele quer jogar, ele quer buscar a melhor oferta. Por que que a pessoa fica buscando melhor oferta? Porque ela não entendeu o uau ainda. Ela não entendeu que o advogado lá, o doutor Fulano, pode não entregar a solução que ela espera e esses 10 anos se tornarem 10 anos mesmo. Não é? Uhum. Como aconteceu no exemplo que eu acabei de te falar anteriormente, o exemplo vivo, né? Pois é. Então é isso. Então é um barato que sai muito caro, né? E aí, dando essa visão, né, a pessoa entendendo, é igual em relação ao inglês, poxa. A pessoa pode
estudar por 5 anos numa escola, ter um bom resultado, sair até professor de inglês no final. Mas se a pessoa não quer ser professor e tem um resultado mais rápido e ela crê que ela vai ter aquele resultado baseado no que ela experimentou, né, através do vendedor, as chances dela de entrar e se dar bem, né, até porque uma empresa que está há muitos anos no mercado, né? Por exemplo, agora citando você está há muitos anos no mercado. Então, se você está no mercado até hoje, é que certamente você acertou mais do que errou. E as pessoas confiam em você. Isso é que foi conquistado, entendeu? E você ser cancelado é um pulo, né? Ainda mais sendo pessoa pública, como você é, Uhum. entendeu? Então tem um risco muito maior. Então não pode entrar para brincar, né? Tem que entrar para resolver. E precisa ser bem remunerado para isso. Aí entra a ancoragem, né? Que é o item, o quarto passo. Quarto Eu tô passo. ansioso por isso, inclusive. Então vamos lá. Ancoragem é você influenciar a percepção de valor, entendeu? E aí isso é um trabalho do vendedor, essa influência, né? A entender os porquês, né? E aí, pô, o vendedor, por exemplo, ele pode sugerir muitas vezes, André, abrir uma margem de ajuste. A margem de ajuste é assim, você condiciona o cliente a enxergar que a redução do valor ela é um benefício para ela. E como é que a gente faz? Botando a margem lá no alto, entendeu? Então, nunca o meu valor original é o primeiro valor que eu abro para a pessoa. Porque, ó, ela vai entender quando eu abrir o valor. Vamos supor que eu trate de média de mercado para aquele tipo de ação. Eu não sei como funciona exatamente a área de direito, mas tem muitas coisas que são comuns, tá? Então, eu sei que existe uma tabela de honorários, né? Mas não Uhum. necessariamente ela precisa ser seguida. Mas, por exemplo, a outra coisa, André, quando eu estou fazendo o trabalho com a pessoa, eu não coloco meus próprios preconceitos na frente de tudo, entendeu? Porque às vezes eu estou olhando aquele rapaz ali, ele não está bem vestido. Eu já cansei de ver milionário comprando carro importado, indo de short e chinelo havaiana até para testar o vendedor, né? Isso eu já vi, eu vi na prática isso acontecendo. E uma pessoa se dando mal e a outra se dando bem porque deu atenção devida e conduziu o processo para que acontecesse. O outro mal quis deixar a pessoa fazer um test drive, nem sequer sugeriu. Só falou de valor, porque quando a gente abre o valor de cara, a gente está dispensando a pessoa. Você não pode ter um dia ter tido contato com o cliente em que teu preconceito foi acionado, todos nós temos ele, né? É inevitável. E aí você falou assim, pô, isso é uma. Ah, tudo bem, não podemos trabalhar aqui. Você está querendo dispensar a pessoa. Ah, mas essa é uma causa aí, de, no mínimo, um investimento inicial aí de R$ 100.000. Como é que você acha, cara? Você não falou nada, não falou o benefício, não fez o spin, não fez a apresentação, não fez nada. Às vezes você pode ter lá a sorte do cara falar, não, tudo bem, isso aí tá tranquilo. Mas isso aí é 1 em 1 milhão. 1 em 1 milhão vai fazer assim, tá? Então, o ser humano ele tende a tomar uma decisão baseado no primeiro valor que você abre para ela, tá? E a primeira ideia que ele recebe. Por isso que é importante trabalhar esse tipo de imagem, né? Onde você mostra de uma maneira conservadora que o seu atendimento naturalmente é mais caro do que o das outras pessoas, é, mais caro do que ele vai ser, né? Você mostra que ele é mais Uhum. caro do que ele vai ser por conta do benefício que você vai trazer para ele. E não é difícil você fazer essas contas também. Eu acho que agora eu falando, o teu cérebro, né, tá maquinando aí um monte de coisa, né? Mas, por exemplo, ó, o cara tem uma dívida de R$ 50.000, né? Que ele provavelmente não vai receber. Então, vamos supor que eu cobrasse 20 mil reais para resolver esse problema, mas eu conseguisse, através de um ajuste, transformar 20 mil em 15. O cara não vai falar para mim que 15 é caro no final das contas. Porque ele vai entender tudo que ele pode perder, eu faço uma continha com ele, e aí o 15 fica barato, entendeu? Aí pode ter um outro advogado que cobrou 5 e ele já soube antecipadamente.
Mas ele, poxa, ó, é melhor você perder. É melhor você investir 15 e ganhar 35 ou investir 5 e perder 60? Né? Porque você vai ter que pagar para outra parte também, né? A verba de sucumbência, não tem? Pois bem. Uhum. Então, esse é um dos elementos que a gente pode utilizar na coragem. Mas claro que, num outro momento, se a gente. Eu queria pegar um pouquinho esse gancho, porque eu acho que ele é muito proveitoso para nós, advogados, profissionais liberais, eu acho que de um modo geral, mas é muito proveitoso. Por quê? Porque quando você está trabalhando com uma commodity, o cara só vai olhar preço. Então, quando você diz assim, o meu serviço ou o meu produto, ele é exatamente igual a todos os outros serviços, todos os outros produtos que estão na prateleira no mercado, o preço é a única coisa que vai fazer diferença. Qual é o mais barato? E quando você está trabalhando com um valor agregado que ele não tá relacionado a algo que você possa fazer um comparativo exato, assim, né? Uma coisa não é exatamente igual a outras, elas têm valores agregados que de fato as diferenciam. Então, quando você consegue trazer esse valor agregado, eu acho que dá para trabalhar essa lógica aí nisso que você falou para a advocacia. Assim. Quando eu consigo mostrar o valor agregado que existe muito grande naquilo que eu estou fazendo, Uhum. eu não preciso nem falar em números exatamente, mas demonstrar um valor agregado muito grande que faz com que isso aqui seja diferente daquilo lá, do que está na Isso. prateleira. Na hora que eu trago o quanto custa para ter aquele valor, o quanto custa pode ser até mais caro do que aquela commodity média na prateleira. Só Uhum. que esse quanto custa mais caro que a commodity pode parecer no final barato ou não tão caro quando eu entendo o valor diferenciado que eu vou receber aqui, né? Então, acho que porque Ó, assim, tem muito advogado que fala assim, cara, é muito problemático porque quando a gente disputa por valor e coloca por preços, perdão, e coloca toda a nossa precificação baseada em quanto o meu é mais barato que o do outro, por exemplo, eu estou puxando sempre para baixo essa disputa e é complexo. Então, por outro lado, alguns vão dizer assim, eu não mexo, o meu preço eu não mexo. É esse aqui, quer, não quer, não quer. Mas é uma questão negocial. Se eu já chego botando a minha etiqueta e sem explicar por que aquela etiqueta faz essa diferença e simplesmente desprezando quem olha a etiqueta. Loja de luxo não bota etiqueta no produto, né? não, ó. Marca de luxo não bota etiqueta no produto. Você não chega na vitrine e já vê o preço. A não ser que seja obrigatório, né? Mas senão não tem. Porque ele vai tentar te expor todo o valor agregado ali antes de te apresentar Uhum. preço. Uhum. Ele não vai precificar primeiro e depois você que queira ter interesse. Ele vai fazer o caminho inverso. Tem os influenciadores que entram numas lojas dessas e falam assim: me dá o produto mais caro que tem aqui, não quer nem olhar o valor. Mas, em Exato, regra, não é assim que a exato, vida funciona. exatamente. E Tem que outra me coisa, quando dizer eu subo. por que que isso justifica, né? Por quê? Então, por quê? Eu dei o porquê. Uau! Ó, Aham. levanta o sarrafo porque a pessoa tende a se basear na primeira informação que ela recebe. E isso não me impede de lá no final, porque eu vou continuar fazendo perguntas, a entregar para ele o preço médio mesmo que seria. Mas só que o Uhum. cara já viu, poxa, tem muita entrega aqui. Uau! Esse cara, gostei dele. Eu posso pagar, tá dentro da média de mercado, pô, com quem que eu vou fechar? Aí entra a quinta parte, que é o fechamento, tá? Sobre essa, eu não vou discorrer aqui hoje, tá? São 9 Uhum. subetapas, e aí vai depender do que a pessoa fala, mas A gente vai aí, fazer outro e outro em outro a momento. ideia é garantir que uma venda de alta performance aconteça aí, tá? Para fechar contrato aí de, sei lá, eu não sei os contratos que você fecha, mas um bom contrato. Na minha Com, humilde opinião, com né? zeros Ó, interessantes, com zeros alguns em zeros, quantidade pô, suficiente. 20 mil, 40 mil, 50 mil, 100 mil, 1 milhão de reais. Em uma ou duas reuniões. Uhum. Não é em reunião infinita. Porque você vai entregar todo, tudo
que é necessário. Olha, se eu te entrego, André, tudo o que é necessário para que você tome uma decisão no final, você vai pensar em mais o quê? Qualquer pensamento a partir daí vira um não delicado, né? E aí eu posso te entregar um ouro também, André, que é uma coisa que você pode fazer no momento lá da apresentação, que é uma coisa chamada acordo com a pessoa. Sabe como é que faz o acordo? O acordo ele tem um objetivo, é conduzir para o sim ou não ao final da reunião. O sim ou não. Algumas vezes você pode entender que você não vai ter um sim ou não no final da reunião. Pode ser algo muito complexo. Mas pode ser algo que não seja tão complexo assim. E se eu entreguei toda a solução, por que que eu vou ouvir no final um não? Me liga amanhã, semana que vem a gente se fala, vou pensar, preciso falar com o meu diretor, preciso falar com minha esposa. Aí como que eu quebro essa objeção? Fazendo um acordo com a pessoa. Olha, fulano, conforme eu falei com você ao telefone, o fato de eu ter me deslocado até aqui não significa que a gente vai fechar um acordo aqui no final, um contrato no final. Também não significa que eu vou te aprovar como um membro aí da minha clientela. Porque o que acontece? Por que que eu tô. Eu não sei se eu estou falando com a linguagem certa, mas tem três coisas que eu preciso manter o tempo todo acionado enquanto eu estou falando com o meu cliente, né? Que apesar de eu estar servindo e eu ter escrito aqui que a minha missão é resolver o problema dele, não o meu, né? Não é pelo dinheiro dele, mas eu vou me valorizar, e se valorizar esse conceito é fácil de se entender. Eu não faço questão de fechar o acordo com a pessoa, não faço questão, e eu vou. E existe um outro conceito que é tirar a vaga, tá? Se em algum momento eu perceber que ele está se desviando, né? Ou ele é só um curioso, uma pessoa bem intencionada, eu posso a qualquer momento encerrar a reunião para manter o preceito do me valorizar, tá? Então, nesse caso, a pessoa não tem problema, a gente segue amigos, mas aquela oportunidade eu vou direcionar para outra pessoa, tá? Como que isso vai ser feito no meio jurídico, André? Ah, cara, você pode ter certeza que eu vou estudar e eu vou te entregar a frase certinha que você tem que dizer para poder fechar um acordo com a pessoa, de forma que ela já esteja preparada para dizer um sim ou não no final. E ela vai estar, porque as principais objeções eu já elimino lá em cima na apresentação. Então, porque eu já sei, ó, você já sabe o que o cara vai falar no final. Você já sabe, você já sabe, Uhum. você já sabe. Então, É, quando- uma coisa que me tocou muito agora nessa tua fala, me caiu a ficha assim, de fazer isso intuitivamente, não fazer isso como técnica consciente, né? Mas isso. E não, eu já que sei é que de você você faz, dizer o eu seguinte: já sei, eu já sei. o meu tempo é escasso E o tempo dele e também. o tempo Então, dele também. então E se eu não, e se o meu tempo é escasso e a minha missão é resolver o maior número de problemas da melhor forma possível, mas esse maior número é o maior número que caiba no meu tempo escasso, aquele tempo que eu estou dedicando a ele é uma oportunidade para nós dois. Então, se isso, essa oportunidade não está performando para ele ou para mim, a gente precisa ser sincero aqui para que eu não tome o tempo dele e, de fato, ele não vá caber dentro do meu tempo e isso. Você ele pode não tome, falar e isso. Só, vice-versa, só que você né? fala, só que você vai falar primeiro do seu tempo e deixa por último dele, sempre por último Sim. dele, para que dê ênfase que o tempo dele não é que é mais importante de você. Veja, ó, não fazer questão e manter o controle da situação da tua mão e se valorizar significa colocar o cliente no mesmo patamar que você. Você não Uhum. fica acima nem abaixo dele, né? É como algumas pessoas se posicionam corretamente com juízes, né? Que a gente vê, né? Juízes, pô, Perfeitamente. extremamente pedantes, né, cara? E tem advogado que vai lá e pá, e se posiciona e nem por isso ele perde a causa, tá? Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Por quê? Porque ele se valoriza, ele entende os papéis, né? Não Uhum. desrespeita o juiz, mas coloca a coisa como ela deve ser, e aí tem juiz que afina, cara, que realmente volta atrás e a coisa acontece. Então, ó, estão nivelados, né? Você não se posiciona como uma pessoa
inferior ao teu cliente e nem também uma pessoa que está assim, eu sou o detentor do Arrogante, né? É. conhecimento, então fica quieto aí, exatamente. É isso aí. Então é isso, pô. Então imagina, times come... imagina um escritório de advocacia onde eu tenho um time de advogados e eles passam a ser, a raciocinar como gerentes comerciais e não mais como advogados simplesmente, né? E a gente pega esses times comerciais e eleva a produção deles através de técnicas, né, de venda para 30, 40% acima do que é hoje, né? Isso aí seria uma coisa bacana, André? Ó, veja, ó, Totalmente. eu estou Totalmente. fazendo, eu Já já, estou aqui pensando em encomendar então, esse pois é, treinamento para a minha equipe. porque em todo momento em que eu estou falando aqui com você, eu estou fazendo todos esses processos que eu acabei de falar contigo. E que você nem percebe. E a coisa corre naturalmente, entendeu? Agora, é claro que por você já ter uma conexão comigo, isso facilita, mas essa conexão ela também pode ser feita, adquirida por técnica, não precisa, entendeu? Agora imagina tudo isso aí para o mundo do advogado, cara, especificamente, né? E aí com 9 tipos de fechamento, que é claro, né, que cada pessoa é uma pessoa, existe um padrão, né? E em cima do padrão a gente é, passa a fazer a coisa de forma, né, consciente, né, cara? Todo o nosso movimento agora a partir daí ele passa a ser consciente, cara. Até o nosso levantar de cara, Ayers Brown tem uma técnica para isso, né? E tem muita coisa, tá? Forma como aperta a mão, a forma como você conduz a pessoa para a sala, onde você toca, como ela se mexe, como ela age, braço cruzado, braço aberto, como que você ocupa o espaço num lugar, sabe? Tudo isso determina muita coisa, cara. E você pode se. Vê que só é uma mudança de posição aqui, como você ocupa o espaço, tá? Tudo isso.